Audio Jungle. Olá, muito boa tarde. Como estão todos? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui ao vivo mais uma vez com uma nova live, né? Falando hoje, continuando, né, a nossa série de lives sobre comportamento. Hoje receberemos novamente a querida Regina Santana, né, que fala muito bem sobre o assunto. É uma pessoa que eu realmente gosto muito de conversar. Nós temos grande alinhamento aí de estudos, grande alinhamento de ideias sobre as relações de comportamento, né, principalmente nas organizações, que é o nosso foco de trabalho. E a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre esse assunto. As pessoas que se interessam, né, de conhecer como funciona o comportamento, como se dá as origens desse comportamento. Deixa eu chamar a professora aqui. Olá, olá! Oi, boa noite. E aí, tudo bem, prof? Como vai? Como é que você tá? Tudo Tudo bom? Eu legal? estou muito bem, graças a Deus, tudo bem. Vamos lá, mais uma live? É isso aí. E por aí, muita correria? Muita, muita, muita. O costume, né? O costume. Ai, não, e outro, final de ano também é tudo junto, né? Fechamento de projeto, início de novas ideias, né? Então, assim, é um momento bem crítico, né? É muita É, coisa ao mesmo tempo. Confesso que a gente anda aqui é, com uma correria, mas é uma correria saudável, porque estamos a conseguir atingir os objetivos do ano, estamos a conseguir fazer aquilo a que nos propusemos, portanto, que andamos bom, a correr, sim, mas andamos a correr no bom sentido, né? Com que prazer naquilo bom. que estamos a fazer. Que bom. Bom, prof, a gente está na nossa segunda live de 4 lives, né? A gente Sim. está explorando, então, um assunto que muito nos interessa e que muito a gente entende que interessa a muitas pessoas que nos assistem e que nos acompanham, e que eu acho que, devido a essa experiência que nós temos em campo e tratando desse assunto constantemente, é foco de em que muitas pessoas sigam a gente também e queiram conhecer mais sobre esse assunto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que conhecer o comportamento humano, ou por que estudar comportamento humano de uma forma geral, ou tudo que se conhece sobre isso, tudo que você possa ter contato sobre isso, é importante para que as pessoas tenham sucesso nas suas vidas ou atinjam as suas metas, os seus objetivos, né? Eu entendo particularmente que comportamento humano, a gente já vem conversando desde a live anterior e agora dando seguimento a essa, obviamente sobre uma outra perspectiva, mas eu entendo que comportamento humano é o cerne de todas as soluções e de todos os problemas que nós temos na nossa vida. Se nós entendermos que nós somos uma bagagem de comportamentos e esses comportamentos nos levam para frente ou nos levam para trás, conseguir entender a forma como eles se originam dentro da nossa mente e como que isso se reflete por comportamentos, pode, obviamente, fazer com que nós nos tornemos pessoas mais reflexivas em relação ao que estamos fazendo ou o que deixamos de fazer. Eu falo isso por experiência própria, porque eu faço isso comigo. Eu me testo a respeito disso, ou seja, esse comportamento se origina da onde? Esse comportamento ele tem um fundo de verdade aonde para mim? Então, será que eu devo manter? Será que eu devo trocar? Se eu não atinjo uma determinada meta, um determinado objetivo, eu só tenho mais dificuldade para algumas coisas, o que eu devo fazer? Eu devo respeitar esse comportamento ou eu devo atuar sobre esse comportamento, né? Então, assim, eu vejo que a gente ensina isso muito às pessoas e as pessoas muitas vezes nos olham do tipo assim, puxa, então quer dizer que você não tem problema em relação a isso? A sua vida é fantástica, a sua vida é toda organizada? É óbvio que não, é óbvio que não. Às vezes Né? perguntam para mim, quer dizer, quando você vai às compras, você está interpretando tudo, porque é que... Não, eu também vou às compras como qualquer outra pessoa e não quero nem Claro, pensar no porquê das coisas estarem daquela forma ou daquela pessoa fazer aquilo. Nem sempre eu estou a trabalhar, às vezes eu também vou só para desfrutar. A minha vida não é perfeita porque eu entendo de vendas, ou eu entendo de neuromarketing, ou entendo dessas coisas. Não, eu faço a minha vida perfeitamente normal. Eu não estou sempre analisando o porquê das coisas claro, acontecerem.
É óbvio, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue perceber o nosso comportamento e o comportamento dos outros. Você falou uma coisa muito interessante que eu acho que é mesmo ter em consideração, que é a reflexão. É. Porque eu vejo muita gente a querer aprender sobre neuromarketing ou sobre neurovendas e pesquisam imenso e querem aprender connosco, mas depois não é feita uma reflexão, nem uma autorreflexão. E há tantas coisas que nós fazemos de forma instintiva e as pessoas vão, imagina uma coisa que se fala muito que é persuasão, né? Quais são as palavras que nós vamos utilizar? E toda a gente quer saber aquelas 4 ou 5 palavras que são chave para... Caramba, nós no nosso dia-a-dia já fazemos muita persuasão de forma natural, só que nem percebemos que estamos a fazer persuasão. Ou alguém está a fazer persuasão connosco que a gente nem percebeu que aquilo estava a ser persuasão. Então vamos olhar para as coisas, refletir mais acerca delas, perceber o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer, qual é a emoção que aquilo traz, porque é que aquilo é daquela forma, e isso já nos ajuda tanta coisa que é, não adianta nada eu ir aprender 4 ou 5 palavras de persuasão se eu depois não consigo interpretá-las no meu contexto diário, não consigo olhar para o meu contexto e perceber que a toda a hora eu sou atingida por persuasão e me deixo levar por ela, não é? Então, se calhar não é preciso aquelas 4 ou 5 palavras que a gente quer aprender. Basta a gente olhar para o comportamento no dia-a-dia, né? Claro. Não, e uma coisa interessante sobre qualquer tipo de comportamento é que, no fundo, nós temos 3 grandes pilares que regem qualquer tipo de comportamento, que é o fugir ou lutar, né? Ou você se aproxima, ou você se afasta, ou você luta, né? Ou você se defende. Eu acho que esse é um dos princípios básicos do comportamento de qualquer ser vivo na Terra, se a gente for observar em qualquer elemento da natureza. O outro é a reprodução. Então, se a gente for pensar um pouquinho também, todo o comportamento que se tem é em prol de o nosso cérebro nos levar a reproduzir de alguma forma. Então, se você compra um carro mais interessante, se você quer uma casa maior do que você precisa, isso tudo é para mostrar de alguma forma que você tem um potencial e queira ser referência diante de uma sociedade, e a partir dessa referência você ser escolhido ou você ser notado. Então, quer dizer, e por final, o consumo ou a economia de energia. Então, ou seja, de várias pesquisas que são feitas a todo instante em relação a elementos comportamentais, o que muito se vê é que nós somos, entre aspas, preguiçosos por natureza. Ou seja, se existir um cálculo de menor esforço em relação à conquista de um objetivo, a grande maioria das pessoas tende a optar pelo menor esforço. Claro. O menor esforço, ele tem 2 vias muito importantes. A via racional, ao qual você faz os cálculos e realmente aquele caminho, você chega no mesmo lugar com o menor esforço, ou você se ilude. Então, ou seja, os cursos que fazem com que você emagreça dormindo, os cursos que fazem com que você termine uma universidade em 2 semanas, o curso que faz com que você aprenda um conteúdo inteiro de medicina simplesmente olhando uma série de televisão. Então, quer dizer, as ilusões aos quais, e isso eu acho que as pessoas também elas não têm essa noção de que nós também somos instigados por isso. Ou seja, nós também olhamos aquele curso e aprenda tudo isso, toda essa matéria em 8 horas. A gente também tem a vontade, poxa, eu vou clicar, vou comprar isso. Mas a gente entende o que está por trás disso. Ou seja, a partir do momento que nós montamos conteúdo, que nós ensinamos também, a gente já conhece um pouco do universo por trás dessa artimanha. Porém, existem outras artimanhas que, como você mesmo disse, você também relaxa, você também vai no shopping center, você também quer dar a dose de dopamina para o seu cérebro porque você merece essa dose de dopamina. Porque eu preciso dela, né? Claro! Porque o cérebro também precisa dela. Também precisa, ou seja, é impossível não sermos humanos simplesmente porque conhecemos como funciona ou como se originam determinados comportamentos. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é exatamente isso. Você tem o plano racional, que é o seu plano de futuro, as suas metas de vida e que inevitavelmente podem ser alteradas no meio do caminho e devem ser alteradas. A maturidade nos diz isso. Você tem uma mentalidade agora que há 10 ou 15 ou 20 anos atrás não tinha. O mês Então, quer passado dizer, já não era assim, não é?
Então, ou seja, os planos mudam, consequentemente, os comportamentos se adaptam a esses planos. O que eu defendo e o que eu busco alertar as pessoas em referência a comportamento é: se você conhece o seu cérebro, você sabe andar junto com ele. Ou seja, tenha prazer no que te traz felicidade, no que te traz sucesso e no que converge com as suas metas. Isso é possível, professora? Sim, é. E de acordo com a live de hoje, quanto mais nós Uhum. conhecemos de comportamento, mais nós aceitamos que qualquer comportamento, ou praticamente todos, vá, não vamos relativizar, depois há algumas patologias, Sim, mas sim. de pessoas saudáveis, qualquer comportamento é aceitável, porque a maior parte dos comportamentos, praticamente todos, como nós sabemos, são irracionais. Então, quanto mais nós conhecemos de comportamento, mais nós sabemos aceitar as pessoas, aceitar os comportamentos, entender que eles fazem parte, que não estão errados, é simplesmente uma Verdade. reação daquela pessoa que é diferente da minha. Quanto mais eu consigo isto, mais eu consigo atingir os meus objetivos em tudo na vida, seja em que área for, seja na área profissional, seja na área pessoal. A aceitação é o primeiro passo, mas ela depende de uma compreensão. Nós não estamos preparados para aceitar o diferente, a não ser que a gente o compreenda, não é? Porque vai Sim. ficar connosco. Então, quando nós percebemos, ou quando nós o compreendemos e aceitamos que, ok, aquela reação tem a ver com aquela pessoa, inconscientemente, por alguma razão, a necessidade dela é aquela. Eu, se calhar, tinha tido o oposto. Está tudo certo? Cada um reage de uma forma consoante o conhecimento que tem, não é? Sim. Esta aceitação leva-nos a nós conseguirmos atingir objetivos a tantos níveis que é maravilhoso. Aquilo que você falou há pouco de comprar um carro melhor ou comprar uma casa melhor porque você quer ser visto como alguém que consegue preservar a espécie, como um homem, se estivermos a falar do homem, Sim. como o homem que consegue sustentar a família. Uhum. Quando eu falo disto em formações mais empresariais, por exemplo, que tem Uhum. um monte de Uhum. homens à minha frente, claro que não. Jamais, mas eu não compro um carro para isso. Nós, como não conhecemos, como nós não entendemos de comportamento, nós temos por tendência A negar explicar. tudo aquilo que o nosso cérebro faz e que nós Claro, agimos em conformidade porque faz parte de nós, não claro, é? Da claro. mesma forma que, a sério, que é por isso que eu compro um carro. Claro que sim, porque tu precisas de sentir como uma pessoa mais velha que compra um convertível porque ela precisa de sentir jovem novamente, porque ela não pode sentir Claro. que está a envelhecer. E as pessoas ficam muito chocadas. Eu penso, ok, eu não posso falar disto de uma forma banal, porque a Claro. primeira coisa é o choque. As pessoas ficam Claro. chocadas e contrariam e tentam contrariar. Ok, Claro. eu como percebo de comportamento humano, deixo que as pessoas contrariem e fiquem com a opinião delas, mas quanto mais nós aceitamos que o comportamento tem tanto de idêntico entre todos nós, como de estranho para o nosso Sim. racional, mais nós conseguimos atingir os nossos objetivos, porque começamos Sim. a compreender como nos movimentar, como nos referir, como salientar aquilo que sabemos que o cérebro vai tomar como importante ou não, aquilo que faz o cérebro gastar mais energia nós eliminamos na nossa Sim. comunicação. Então, a dopamina que nós sabemos que faz falta ao cérebro, nós tentamos que ela também seja libertada. Quanto mais nós sabemos como é que o cérebro funciona, mais nós usamos esse conhecimento, mas não só nos negócios, em tudo na vida. Quanto mais eu É. estudo comportamento humano, mais maravilhada eu fico com as possibilidades que existem de aceitação, de compreensão, de comunicação. É. Porque é tão mais simples. É porque é simples, não é? Claro, claro. É simples porque é simples porque é natural. Isso. Sabe, eu acho que quando as pessoas entendem a natureza, porque a natureza ela não é algo complexo, a natureza ela é toda uma questão de ação e reação. Se nós formos observar empresas produtivas, com comportamentos proativos, com performance positivas, e empresas com performance negativas, a gente percebe muito problemas comportamentais nos sinais que modelam esses negócios. Ou seja, é uma bateria de estímulos complexos naquele ambiente que faz, inevitavelmente, com que o corpo
converse com aqueles sinais. Por exemplo, você está andando numa autoestrada. Acontece ali num sinal vermelho. O que que você faz? Você para, não é isso? Você para, mas você não pensa no sinal vermelho, você não pensa que tem que apertar no freio, você não pensa o porquê que você está parando, você simplesmente para. Por quê? Porque você está tão condicionado àquele tipo de comportamento que um simples sinal, ele baliza o seu comportamento. Então veja bem, olha que coisa interessante isso. No início, quando você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar a cada instante que você vai atuar. E isso te deixa exausta em 1 hora de autoescola. A partir do Verdade. momento que você aprende e se condiciona, você dirige por 6 horas ouvindo música, conversando, e você não cansa. Por quê? Porque você se condicionou a reagir instantaneamente e automaticamente àquele meio. A nossa vida em todos os lugares funciona da mesma forma. A gente pode não perceber em uma empresa que existem ali estímulos negativos, porque o nosso cérebro automaticamente se condiciona àquele ambiente e lê automaticamente, já reage automaticamente a esses estímulos. Então nós estamos sendo controlados, baixando a nossa performance, porque ali os estímulos convergem para que a nossa reação seja de um comportamento negativo. E isso funciona para a nossa vida particular, em um casamento, num relacionamento tóxico, num problema que você tenha familiar. É o que? São os seus estímulos sendo lidos de uma forma tão rápida pelo seu cérebro que ele comanda esses comportamentos que você não tem tempo para raciocinar Travou? o que daí é emocional. Eu acho que deu uma trancadinha. Voltou. O que daí é Já voltou. emocional e automático, né? Dentro das empresas é incrível, é, é, é difícil as pessoas perceberem isso. É muito Sim, difícil mesmo. Que aquilo que a pessoa, quando entra na empresa, vê acontecer, o cérebro dela aprende a comportar-se e a reagir para sobreviver àquele ambiente e para se sentir claro, confortável naquele ambiente. Mesmo claro, que isso seja ter um comportamento negativo. claro, Algumas pessoas chegam mais cansadas ao final do dia do que outras porque têm uma adaptação mais difícil umas que outras. Mas o claro, cérebro aprende imediatamente como estar em determinado lugar. E há claro. uma dificuldade enorme nas empresas perceberem que isto faz parte da cultura da empresa. Que a cultura que é instalada dentro da empresa é percebida por cada cérebro de cada funcionário de uma forma Claro, completamente diferente. Então, se claro. nós não temos uma cultura que seja leve, que seja focada em objetivos, que seja focada nas pessoas, no bem-estar, facilmente todas as pessoas têm um comportamento idêntico para sobreviver àquele ambiente, não é? Então as pessoas não Claro. entendem porque é que os funcionários adoecem, porque é que eles estão tristes, porque é que eles são frustrados, porque é que eles não atingem objetivos, porque é que eles demoram a entregar os projetos. Exato. E faz parte da cultura, porque foi assim que eles viram que acontecia. Se calhar os medos são instalados até de uma forma errada, porque quando eles entraram era desta forma que os outros se comportavam. Não quer Sim, dizer que haja penalização, mas eles se calhar acreditam que sim. Então todo o comportamento deles, de um funcionário, é moldado ao ambiente que existe dentro da empresa. Felizmente, eu esta semana na empresa acabámos de receber mais um prémio de top 5 das PMEs olha, em que Portugal, maravilha. em Ah, que termos de legal. sustentabilidade financeira, que é uma coisa que nos deixa ainda muito mais orgulhosos, porque significa que estamos a fazer um bom trabalho também em termos de gestão, obviamente, mas isso Claro, também faz parte da nossa cultura. claro, Para nós termos estes resultados, toda a empresa tem que beber a mesma cultura, tem que se sentir claro, da mesma forma. E não claro, é de uma forma racional, é mesmo de uma forma inconsciente. As pessoas queiram claro. estar, queiram fazer, queiram partilhar. Isso sim faz parte da cultura da empresa. Quando as empresas têm sérios problemas, a maior parte deles vem de base. E base é a cultura da empresa. A cultura é aquilo que é percebido por cada funcionário como o ambiente da empresa, não é? Claro. E muitas vezes, quando nós criamos um negócio, e eu entendo, a maior parte dos negócios são criados sem formação empresarial, nós aprendemos, eu vou fazer um curso de dentista, eu sou dentista, eu sei Claro, tratar dentes, eu não sei criar uma empresa, né? Mas aí claro, nós temos uma necessidade depois comercial de criar o nosso negócio, mas não temos formação empresarial.
e acabamos por cometer alguns erros, principalmente em termos de comportamento e de conhecer o comportamento das pessoas. Vamos tentar estudar muito como é que vamos atrair mais clientes, como é que trazemos mais clientes para o nosso negócio e esquecemos-nos muitas vezes de estudar pessoas para perceber como é que, além de trazer pessoas para o nosso negócio, mantemos as nossas equipas focadas naquilo que é essencial para a empresa, que é o crescimento e a sustentabilidade, não é? Então, Sim. não é, o conhecer o cliente também implica conhecer pessoas. Os resultados vêm dos clientes e das pessoas que servem os clientes. Não adianta só a gente querer saber como é que angaria mais clientes se nós depois não sabemos falar com eles, não sabemos lidar com eles, se não temos uma equipa moldada para trabalhar com eles e, acima de tudo, uma equipa feliz em que inconscientemente já faça isso, que não precise de estar, agora vou ter uma reunião, vou ter que fazer isto de uma forma pesada, porque isso passa, a nossa energia passa, os nossos sinais, o nosso cérebro interpreta os sinais. Nós falámos disto da outra vez também na outra live. Nós vamos aprender a ler comportamento não verbal. Está tudo certo. Eu acho muito bem que nós aprendamos para termos consciência de muitas outras coisas. Mas o nosso cérebro já sabe fazer isso. Inconscientemente, o nosso cérebro já lê as expressões das outras pessoas, os gestos das outras pessoas. Pode não ler tanta coisa e nós podemos não saber o que é que elas significam. Mas o nosso cérebro já interpreta os perigos, ele já interpreta os medos, ele já sabe quando é que é amigável, quando é que é uma ameaça. Da mesma forma que você falou, vê um sinal vermelho e a gente já parou no trânsito, né? Só porque viu o sinal vermelho, a gente nem pensa, sinal vermelho significa parar. Da mesma forma, a gente vê uma expressão de outra pessoa e a gente já sabe o que é que significa aquela expressão. Se ela é uma ameaça ou se ela é amigável. Então, nós já sabemos, o nosso cérebro sabe muito mais do que nós racionalmente achamos que ele sabe, não é? Então, vamos ler um bocadinho mais, perceber o comportamento e aceitá-lo. Aceitar é de extrema importância, principalmente para quem quer estudar desenvolvimento humano. Não é? Não dá para estudar desenvolvimento humano e ser do contra. Não, e isso é tão incrível, porque assim, a minha tese de doutorado aqui é em cima de metacomunicação. Então, assim, eu estou aprendendo coisas incríveis assim em relação a essa pesquisa mais aprofundada, que é a parte da comunicação que processa a compreensão da mensagem, ou seja, a leitura mental em cima não da mensagem, mas do contexto que a explica, né? E dentro desse contexto que a explica, para você ter uma ideia, o nosso cérebro ele processa uma informação de um contexto em 0,2 milésimos de segundo. E a nossa racionalidade processa em 0,5 milésimos de segundo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se você confia ou não em alguém, o seu cérebro confia ou não em alguém em 0,2 milésimos de segundo. E você se dá conta de que você confia ou não em 0,5. Então, ou seja, o cérebro decide antes o que você vai decidir depois. O que significa isso? É que ele sugere para você, antes de você se tornar racional da sua própria decisão, 2 vezes mais rápido. O cérebro decide muito primeiro do que nós temos consciência racional disso. E aceitarmos isso significa que, ou permite-nos trabalhar uma mensagem muito mais para o inconsciente do que para o racional. Porque o cérebro inconsciente é aquele que vai tomar a decisão. O cérebro racional só vai justificar, porque nós precisamos da justificação racional. Exatamente. Porque o cérebro inconsciente é que vai tomar a decisão. Ele sabe se é bom ou se não é bom, se é amigável ou se não é amigável, se é saudável ou não para nós, em termos de tempo, em termos de gasto de energia, em termos de uma série de coisas. Ele já decidiu. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós executamos, já é racional. Já está a ser feito porque o nosso inconsciente já disse que é isto que a gente vai fazer. Há alguns estudos na área do neuromarketing que mostram que quando nós estamos a escolher e temos várias opções de compra, o nosso cérebro escolhe até 11 segundos antes de nós conseguirmos racionalizar a opção. Já estava decidido. Não adianta um vendedor, imagina um vendedor que fica à espera que eu verbalize qual é a minha opinião para ele depois debater. Ele já não vai conseguir muita coisa de mim, porque o meu cérebro já disse qual era. E se o meu cérebro já me disse qual era, dificilmente eu vou voltar atrás. Tem que haver uma persuasão gigante, tem que haver um benefício enorme que o meu cérebro perceba para eu voltar atrás na minha decisão. Quando o cliente racionaliza e fala,
o cérebro dele já tomou a decisão. Ao contrário do que o cliente pensa que ali é que ele vai começar a persuadir, a negociar, errado. Isso é feito antes. Toda essa informação é feita antes. As objeções não são para trabalhar depois do cliente ter a objeção. Porque se o cliente tem a objeção, ele já está a sentir dor. As objeções são para trabalhar antes do cliente as racionalizar. Para o cliente nem sequer chegar a sentir dor. Trabalha-se ao contrário. Nós trabalhamos para o racional quando quem decide é o inconsciente, é o irracional. E esse é que precisa da mensagem certa. Não é o consciente do meu cliente. Porque esse não vai decidir absolutamente nada. É o que eu digo sempre nas mentorias também, nas consultorias. A gente tem que trabalhar 95% dos estímulos inconscientes e 5% dos estímulos racionalizados. Ou seja, a partir do momento que você decide, quero comprar. Então, como eu faço o sistema de compras? Ou seja, um sistema fácil, intuitivo, que você consiga com facilidade, sem preencher 30 formulários. Então, essa é a parte racional, você já decidiu. Mas até chegar aí, eu vejo muita gente investindo em Google, investindo em não sei o que, não sei o que. Mas não adianta você investir numa plataforma que te leva a um site ruim ou que te leva a um lugar ruim. Então, quer dizer, não é culpa. Aí você diz, não adianta investir no Google, não adianta investir no Instagram. Gente, não adianta se o final da ponte não engaja, entende? Não faz com que você queira comprar o produto. Então, É a assim, jornada, não é só o anúncio. Exato. A gente costuma falar isso, anúncios não vendem. Os anúncios levam a pessoa do ponto A para o ponto B. Exato. O que vende é o local onde ela vai entrar. Exato. E eu tenho visto, nos últimos dias eu andei a pesquisar umas coisas para o Natal. E os algoritmos são maravilhosos, né? Então Sim. agora a toda a hora eu estou vendo anúncios daqueles produtos. E é incrível a quantidade de anúncios que aparecem que vão dar em nada. Anúncios no Instagram que vão dar a páginas do Instagram que não permitem a compra, que vão dar a sites que não são para vender. Eu penso, que horror, que desperdício de dinheiro. É que os anúncios são bons, eles conseguem cativar a minha atenção, eu clico no anúncio, mas o local para onde eu vou vai-me gastar muita energia para eu comprar. Sim. Nós não queremos gastar energia. O nosso cérebro não quer gastar energia. Então, se eu vou ter que mandar mensagem para perguntar o preço, se eu vou ter que enviar uma mensagem para conversar com a pessoa para saber como é que ela envia, em quanto tempo é a entrega, eu não vou fazer isso. Eu vou à procura de um outro site que me dê todas as respostas de forma imediata. E aí sim, venham falar. É um desperdício investir no Facebook e no Instagram? É. Se a vossa jornada do consumidor não estiver preparada para que ele compre sem gastar energia, para que o processo seja simples. E é incrível, como estamos quase em 2022 e continuamos a ter tanto processo de compra complexo, demasiado complicado para o nosso consumidor. Quando hoje em dia fazer uma loja online é rápido, é simples, custa muito pouco dinheiro e as pessoas continuam a preferir vender por mensagem privada. Preferem continuar a conversar horas e horas com o cliente para comprar um produto de 10 euros. O processo é complexo, o cliente não vai ficar satisfeito com a compra. Aviso já, a probabilidade de insatisfação do cliente é muito maior. Porquê? Porque ele já gastou muito mais energia do que era suposto para conseguir aquela compra. Então o viés dele já vai ser de que aquilo não vai correr muito bem, porque é um processo doloroso para o nosso consumidor. Enquanto não pensarem na jornada do nosso consumidor, por forma a ele ser o beneficiado em todos os aspectos, vamos continuar a ter desperdício de dinheiro com anúncios, sim. Mas a culpa não é do Facebook, não é do Google, nem é do cliente. É de quem não percebe de comportamento e faz os anúncios. E é a palavra, uma das palavras mais ouvidas hoje, é a palavra escalonar, né? Todo mundo quer montar processos escalonáveis, produtos escalonáveis, mas o fundamento básico de algo que é escalonável é a simplicidade e a automatização. Ou seja, como é que você quer escalonar algo que é complexo, que é difícil de acessar, que é difícil de trabalhar, que é difícil de assistir? Então, quer dizer... É impossível. Nós costumamos falar que quando você tem problemas, você escala problemas, não é? Quando uma empresa não tem uma estrutura bem fundamentada, ela só vai escalar problemas. Então, vai escalar o quê? Venda por DM?
Pois é. Impossível, isso não funciona. Então você tem que ter muita gente a trabalhar e a margem de lucro é a mesma. Então não é Claro, escalonável. Tudo tem que claro. ser automatizado, não só para que seja financeiramente mais rentável para a empresa, mas também para que o consumidor tenha um processo de compra muito mais agradável. Sim, nós não andamos nas redes sociais ou não entramos nas lojas online para conversar com pessoas. Isso nós fazemos com os nossos amigos e fazemos nos nossos grupos do WhatsApp. As pessoas que entram no negócio e que não percebem de comportamento humano fazem uma grande confusão, que é, mas as pessoas gostam de falar. Algumas sim, a maior parte não. Nós temos o dia muito ocupado. Então facilitem-nos a vida, por favor, para nós ficarmos felizes quando compramos. A libertação de dopamina que acontece quando nós compramos se nós estamos satisfeitos com a compra. Acontece se nós estivermos satisfeitos com a compra. Nós temos de estar a ter felicidade naquele momento, não podemos estar a sentir que é um processo penoso, que é doloroso, que é cansativo, quase que eu tenho que pedir, por favor, para me venderem o produto. Isso não faz sentido. Isso vai trazer exatamente o inverso daquilo que as pessoas pretendem. Não é escalável ou escalonável um negócio assente em mensagens em DM, não é? E depois escalamos o quê? Porquê é que isto acontece? Porque nós também, enquanto seres humanos, queremos poupar dinheiro, ou melhor, não queremos sentir a dor de perder dinheiro. Então achamos que se trabalharmos com ferramentas gratuitas ou tivermos apenas DM, não precisamos ter um site online, uma página de vendas online. Só que o dinheiro que eu vou ganhar se eu tiver um e-commerce é absurdamente maior do que aquele que eu vou ganhar se eu estiver a vender no Facebook. O investimento é tão baixo para o retorno que eu posso escalar que não faz sentido eu viver no medo e não fazer um investimento. Até porque Exatamente. a maior parte estão a fazer investimento em anúncios no Google e no Facebook que não estão a dar em nada, que não estão a levar para lado nenhum e depois as pessoas vêm dizer que o Facebook morreu e que já não justifica fazer anúncios e que já não funciona. Não é de todo verdade, funciona e funciona muito, 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 muito bem, quando toda a jornada do nosso consumidor está trabalhada para que resulte numa compra, obviamente. Não, e uma coisa interessante da compreensão sobre o comportamento e os fundamentos de um comportamento, seja esse comportamento qual for, é o princípio da recompensa e da dor. Se você for ver bem, quando você tem uma meta específica, você entra num projeto ao qual você tem que trabalhar primeiro para receber depois. O que o nosso cérebro faz? Ele percebe o benefício do que você vai fazer. Logo depois, você tem que enfrentar o problema de construir algo. É sempre assim que funciona. Num processo de compra, da mesma forma. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Isso é fácil de entender. Agora, é difícil de fazer, porque nem todo mundo está disposto a passar pela dor para ter o prazer depois. Num processo de compra funciona da mesma forma. Quando você vê um curso online, poxa, eu me interesso. O que o cérebro faz? Ele visita o futuro e se vê como sabedor daquele conteúdo e o que ele vai fazer com aquele conteúdo. Quero comprar. No momento da compra, existe um processo de assimilação e racionalização daquele processo, ao qual você se dá conta que tem que despender recursos para adotar uma nova habilidade. Isso não estava nos cálculos do nosso cérebro, porque há 200 mil anos atrás, o que nós achava na natureza era nosso. Nós não precisava dar nada em troca. A gente simplesmente pegava, porque estava lá na natureza. Como a gente foi construído dessa forma, a racionalização ela faz com que a gente desista do processo de compra e pense melhor. E nesse processo de pensar melhor, eu posso achar algo que me dá o que eu prometo de uma forma mais rápida, o que a gente sabe que nem sempre é verdade, que nos dá de uma forma muito mais barata, o que a gente sabe também que não sempre é verdade. E o pior, eu quero comprar, quando eu decido comprar, eu não te encontro mais. Sim. Então, assim, não é aproveitar o impulso, não é isso que eu digo, mas aproveitar o momento que o seu trabalho de persuasão foi feito. Então, você tem que fechar Eu digo, Alexandre, aproveita o impulso. A pessoa quer comprar, vende. Não arranja um problema para a pessoa. Claro. Porque aqui não é o que tem valor e o que não tem valor. Como você falou, você pode ir procurar. Sim. E já sabemos que o mais barato pode não dar aquilo que nós procuramos. O mais rápido normalmente também não dá, só que o nosso cérebro, se é mais rápido, gasta menos energia e vai preferir, não é? Sim. No entanto, se eu quero comprar,
vende, não arranja problema para a É compra. claro. Facilita o processo de compra, porque eu quero sentir o prazer de comprar aquilo naquele momento. Não Ah, quero ter que procurar no outro lado, não quero ter que passar por esse processo todo. Óbvio, naquele momento o meu cérebro está preparado para fazer a troca. Se eu tiver que racionalizar muito, se calhar ele vai deixar de estar, porque ele vai me dizer, calma, que vais ter que investir dinheiro. Além de comprares o curso e teres que pagar, ainda vais ter que estudar. Já são duas aham, perdas. A perda financeira é a aham, perda de tempo, mais o gasto de energia. Então, eu vou comprar um curso online, mas se eu tiver que racionalizar muito, eu vou sentir ou vou racionalizar a dor. Aquela dor toda vai ao meu racional. Eu vou ter sim, que investir dinheiro, eu vou ter que investir tempo e eu vou ter que gastar energia. E o meu cérebro vai dizer, não, não faças isso, tu não precisas disso, compras amanhã, compras no isso, próximo mês. E há uma desculpa qualquer que a gente arranja para não comprarmos aquele produto naquele momento. Não é, ou então a dor de não ter o produto é muito maior, que depois acontece nós ficarmos com aquela dor porque sentimos a necessidade, era mesmo aquilo que eu precisava, porque socialmente é importante, porque me claro, vai dar claro, a fazer sentir alguma coisa que eu preciso de sentir, e no dia a seguir a gente fala, não, eu continuo com a dor de não ter comprado e eu vou comprar aquele produto ou aquele serviço. Porque nós sabemos que ao comprar um curso, mesmo que ele fale que nós vamos aprender tudo de uma faculdade em 3 dias, nós sabemos racionalmente que é mentira, não é? No entanto, o nosso cérebro não sabe, porque ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, não é? É fácil a gente acreditar nisso. Uau, facilitaram-me o processo. Eu vou ganhar imenso conhecimento por pouco dinheiro e em pouco tempo. O nosso cérebro não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Está tudo bem. Ele acreditou nisso. Aliás, isso é uma das coisas que nós aprendemos quando aprendemos a ter conhecimento acerca do comportamento, que é, está tudo bem, a pessoa percebeu aquilo de outra forma. É a percepção. Não interessa se é caro, se é barato, se é bom, se é mau. Não é isso que é importante. É a percepção que cada cérebro tem em relação àquele produto ou àquele serviço. Nós sim, vemos pessoas a comprar coisas que nós sabemos que não são coisas boas, que aquilo não vai ajudar a pessoa, e ainda assim ela tem aquele comportamento, ela faz aquilo, porque no cérebro dela ela tem uma percepção de valor muito grande. Então ela vai investir o valor que for preciso para conseguir comprar aquilo. Não adianta você fazer o melhor produto do mundo, o melhor serviço do mundo, se ele não for percebido como o melhor. claro, Porque se ele não for percebido como o melhor, ninguém vai querer. As pessoas não claro, compram o que é bom, as pessoas compram o claro, que elas percebem que é bom. E esta diferença claro, é gigante quando nós estamos a comunicar. Da mesma coisa, estamos a falar de vender, estamos a falar de empresas. As pessoas fazem aquilo que elas percebem que é bom, não aquilo que na claro, realidade é bom. Por isso é que a gente fala muitas vezes que foi com a melhor das intenções, porque ela claro, percebeu aquela situação como uma situação boa. Não é, muitas vezes, e nós sabemos isso, não é uma coisa racional. Foi percebido daquela forma. claro, E é assim que o cérebro funciona. Ele percebe as coisas por nós. Quase como se claro, fosse uma caixinha que funciona por ela. Quase claro, não que funciona. Mas funciona por ela. E está tudo bem. É ela que nos dá informações. Obviamente que claro, nós, racionalmente, também lhes damos, também damos informações ao cérebro, também o ajudamos a perceber as coisas de determinada forma. Aliás, o exemplo que você falou há pouco de quando aprende a dirigir, está a dar informação ao cérebro, está a ensiná-lo, e depois ele começa a fazer as coisas por você. Então, nós temos que ensinar o nosso cérebro em muitas coisas, mas ele depois trabalha por nós. Senão nós não claro, sobreviveríamos, né? claro. Era Não, impossível isso é, sobreviver em 2021 com a quantidade de informação se ela fosse racional. Já tínhamos morrido todos. claro. Claro. Não, isso é imprescindível. Assim, obviamente é impossível esgotar esse assunto em 40, 50 minutos de conversa. Isso é impossível. Até porque agora a gente entraria num cerne do custo de oportunidade, que é algo que atinge o cérebro de todo ser vivo na natureza. Se você vai ver por que um esquilo é preso numa armadilha, é por causa do custo de oportunidade. Aí por que o outro esquilo não é? Porque ele pode ter passado algum problema dentro de uma armadilha e ele aprendeu com aquilo. É o marcador somático, todo mundo tem essa questão, né? O animal todo tem isso. Todos os animais. No ser humano, é a experiência, é a maturidade que faz com que você consiga distinguir algo do outro. Aí você pode me dizer, sim, mas então como é que eu vou provar para o meu cliente que o meu produto ele é mais caro porque é melhor? Você não tem que provar isso para ninguém, você tem que escolher o público
Certo! Então, ou seja, quando você for investir lá no Google, no Facebook, você vai pegar a faixa etária dos 35, 45, 50 anos. Você não pode fazer essa propaganda para um jovem de 18, 20 anos. Muito jovem tem muita experiência, mas a tendência é que não tenha. Então, assim, o Depende do valor. produto, né? Depende do produto. Depende, depende. Então, assim, ó, é por isso que eu digo, a trabalhar com comportamento é algo importante para que você se aproxime, mas não existe previsibilidade enquanto a isso. Não existe algo que eu vá falar que vá atingir. Não existe algo que eu vá fazer que você vai se comportar de uma determinada forma. Não Nós mesmo. estamos a todo momento controlando comportamentos e sendo controlado por sinais a todo instante. O que você tem que fazer, e é o que eu sempre digo para as pessoas, eu acho que isso é algo muito importante, que é um recado rápido que a gente possa dar, é controlar os estímulos à sua volta para que as pessoas reajam positivamente ao que você quer mostrar. Então, se você quer vender um curso, você tem que fazer análise dos estímulos que você está passando e se esse público que você quer atingir aceita isso, ou não aceita. E é teste. Você vai testando, algumas coisas afastam, outras aproximam. E como você vai produzir material suficiente para interessar o público que te interessa. E você para também de perder tempo tentando atingir pessoas que não te interessam. Ou seja, quantidade de pessoas que te seguem não quer dizer absolutamente nada. Nada. Aliás, ser popular não é ser influencer. Isso. Porque Isso. um influenciador é alguém que influencia alguém a fazer alguma coisa. Ser popular é alguém que tem muitos seguidores. Não é a mesma coisa. Há pessoas com muito poucos seguidores e que são excelentes influenciadores. Porquê? Porque as pessoas seguem aquilo que eles falam e que eles fazem. Há pessoas com muitos seguidores e que não conseguem influenciar absolutamente ninguém. São coisas muito diferentes. Até porque o público que segue pode não ser o público que as pessoas querem influenciar, não é? Então, são coisas extremamente diferentes. Há outra coisa, e quando nós percebemos, é aceitar também que nem todo mundo é nosso cliente. Quando você tenta falar para todo mundo, não fala para ninguém, porque não consegue ser assertivo com ninguém. E esse é um grande erro, é um grande erro que nós já cometemos no nosso dia-a-dia, na nossa vida. Verdade. Que é falarmos para toda a gente da mesma forma e depois falarmos, eu acho que aquela pessoa ficou chateada, mas eu costumo falar sempre assim. Só que aquela pessoa não é todo mundo. Você pode falar sempre assim com um grupo de amigos, com pessoas que têm uma ligação, com pessoas que têm uma vivência. Quando está falando com outras, se calhar tem que moderar a forma como fala ou falar de outra forma. Porque as pessoas não vão perceber a mensagem todas da mesma forma. Nós já fazemos isto no nosso dia-a-dia. Então, nos negócios é exatamente igual. Nem todo mundo é meu público. Eu não posso falar para toda a gente como se toda a gente percebesse a mensagem de igual forma. Eu tenho que ter muito cuidado, tenho que saber quem é o meu público, qual é a mensagem que ele precisa de ouvir e comunicar para cada persona, para cada pessoa que eu quero que compre de mim, de uma forma completamente diferente. E esse é um grande erro quando nós cometemos, que às vezes eu pergunto, ok, e do teu produto quem é a tua persona? E as pessoas respondem, todo mundo. Sim, não. Não pode ser. Não pode ser. Todo mundo pode usar, todo mundo poderia comprar, mas não é todo mundo. Tem que ser alguém que se liga com o produto, com a mensagem, com você, com a sua marca. Tem que haver alguém, é aquela pessoa que quer o seu produto porque tem uma necessidade em específico, porque tem uma dor em específico. É uma fração das pessoas, não é todo mundo. Mesmo que seja todo mundo, eu falo com todo mundo de forma diferente. Nem comida é para todo mundo. Exatamente. Quer dizer, ninguém serve todo mundo da mesma forma. Mas mesmo quando você tem uma ampla gama de consumidores, quando o seu produto é transversal, você não comunica para toda a gente da mesma forma. Eu já sei que se eu tenho um público muito jovem, como você falou, as suas necessidades são completamente diferentes de um público mais velho. Ou a forma como ele interpreta a mensagem vai ser diferente do outro público mais velho. Eu posso comunicar o mesmo produto de formas diferentes, porque tem que ser de acordo com o consumidor e não de acordo com aquilo que eu acho, ou de acordo com as características do meu produto. Não é assim que funciona. Não, isso é incrível, porque assim, eu tenho uma formação que a gente trabalha com neuromarketing imobiliário. Então, assim, o mesmo imóvel para diferentes tipos de clientes devem ter estímulos
Completamente que diferentes. são mais e devem ser mais mostrados para tipos específicos de clientes, assim. Então, quando você consegue enxergar isso, você vê no seu produto muita possibilidade de expansão, porém alguns detalhes são mais influentes para um tipo e outros detalhes devem ser explorados para outro tipo. Pergunta polémica, Alexandre. Pergunta polémica. Se você fosse vender um imóvel, você comunicaria diferente para um homem e para uma mulher? Então, o que eu passo no curso, olha só que coisa interessante. Eu passo no meu curso o seguinte: quando você está conversando sobre a venda, você fala para o homem e conversa com a mulher, porque quem decide é a mulher. É incrível, eu falo sempre isso. Nós, felizmente, somos diferentes, muito diferentes. O homem e a mulher é diferente, comporta-se de forma diferente, tem necessidades físicas, biológicas diferentes e tem necessidades emocionais diferentes também. Nós não somos iguais. Então, quando nós vendemos, nós sabemos que a necessidade do homem é diferente da necessidade da mulher. É E aquilo diferente. que vai impactar o homem é diferente daquilo que vai impactar a mulher. E consoante o produto que nós estamos a vender, a comunicação tem que ser direcionada para quem toma a decisão. Ou então para quem tem uma influência muito forte na tomada de decisão. E a mensagem não é nunca a mesma para homem e mulher. E é incrível, eu tenho andado a ver imóveis, nós andamos a ver imóveis para trocar de escritório, como há tão pouca informação, ou os vendedores trabalham tão mal este tipo de comunicação, que eles tentam influenciar-me da mesma forma que tentam influenciar o Paulo. Assim, não é isso. Às vezes eu estou a trabalhar, que eu tenho o meu cérebro assim, não, que mensagem burra. Não é isso que uma mulher procura quando vai ver uma casa para comprar. Não é isso que vai Então, influenciar uma mulher. Às vezes eu estou... É aqueles momentos em que eu penso, uau, eu não ouvi isso, isso não serve para mim, caramba, isso serve para o homem, ou isso serve para uma família quando nós estamos a trabalhar com famílias, não serve para mim, que eu estou aqui enquanto claro. empresária, mas continuo a ser uma mulher. Exatamente. Portanto, a forma como Exatamente. eu vejo o imóvel, apesar de eu ser uma empresária e estar no papel de empresária, é na mesma enquanto mulher. A Claro, claro, comunicação é claro. diferenciada, não pode ser a mesma, apesar de termos os mesmos cargos e os mesmos papéis nos negócios. Mas é porque nunca estudaram história, né? Porque a história mostra que a mulher sempre foi a principal influência em todas as principais decisões históricas do mundo. A mulher sempre esteve presente nas decisões ou do lado. Quem tomava a decisão por força era o homem. O homem sempre foi muito forte, ele sempre se impôs pela sua força, mas a influência sempre foi feminina. O homem sempre fez pela mulher em toda a história. Analisem a história e vejam que por toda a decisão de um rei, de um guerreiro, estava ali uma mulher influenciando a sua decisão. Então, Antropologia, vendo. sociologia, é preciso Claro, estudar tudo claro. isso para entender. E nós continuamos a ser iguais. Nós vivemos numa sociedade diferente, mas o nosso cérebro continua a comportar-se da mesma forma, de forma instintiva. Portanto, as coisas continuam assim a ter muito daquilo que tinham na pré-história, no primitivo. Sempre, Deixamos de sempre. elaborar as coisas complexas porque o nosso cérebro não comunica com coisas complexas, ele comunica com coisas simples que têm a ver com a nossa essência. E eu acho maravilhoso quando nós continuamos a ser homem e mulher e continuamos a comunicar de formas diferentes e sentir necessidades diferentes. Acho isso mesmo muito bom, porque isso faz com que a nossa espécie perdure. Também é uma das minhas missões da Terra, não é? E a Claro, sua e a de claro. todos nós. Portanto, continuamos a ter necessidade que isso aconteça, portanto, continuamos a ter a necessidade de sermos diferentes, sim. É isso aí. Bom, prof, eu sei que você tem um compromisso agora. E você também, não Ahn, é? é, muito obrigado de novo pela nossa segunda live, da nossa série de 4 lives. Foi muito bom falar aqui. Eu acho que a gente seria assunto ainda para uma noite inteira de tantos vieses que tem em cima disso. Obviamente, o nosso trabalho aqui não é ensinar, não é esclarecer ninguém sobre isso, mas é fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e busquem Busquem conhecimento e informação. busquem exatamente, busquem esse conhecimento e se isso Oh, faz travou sentido a novamente. elas e se isso possa trazer a elas mais felicidade, que elas busquem então esse conhecimento com as pessoas
que possam dar esse tipo de conhecimento e que não se iludam atrás de simplicidades, porque não existe simplicidade por trás de qualquer tipo de cérebro, sabe? Então, Não, assim, muito obrigado o nosso cérebro é muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. ao mesmo Por isso que eu tempo. falo, eu só quero informações que os neurocientistas estudam. Eu não quero estudar neurociência. Eu quero só as Exato. informações. Que horror! Que órgão mais complexo que nós temos. É muito complexo. Mas Exato. as informações que vêm são tão boas e ajudam-nos tanto a crescer enquanto profissionais, enquanto vendedores, enquanto comerciantes e enquanto seres humanos, enquanto pessoas, não é? É tão bonito nós sabermos como é que o nosso cérebro funciona e como é que nós nos comportamos. Muito bonito Exato. mesmo. Bom, gente, para quem gostou, quinta-feira a gente tem a Quinta-feira tem mais. terceira. Temos mais. Então a gente espera todo mundo lá. Muito obrigado. Regina, muito obrigado novamente Obrigada, e Alexandre. até a próxima. Obrigada a todos por estarem aqui e até quinta-feira. A gente volta na quinta-feira. Valeu. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, tchau.